Olá, pessoal, tudo bem? Eu novamente aqui com vocês do canal Pecuária Leiteira Tropical. E hoje no quadro Os Especialistas, recebo aqui um grande amigo, um grande companheiro aí das rotas atrás, né, do leite, meu amigo Márcio Teodoro da Silva. Nós nos conhecemos em uma propriedade que ela hoje é referência, né, para a gente e também para todos na criação de girolando, produção de leite. Nos conhecemos lá no senhor Avelino Antunes, Fazenda São Miguel, uma propriedade, né, Márcio, onde tem uma receptividade ímpar na nossa região. E essa receptividade nos trouxe lá em 2011, 2012, o nosso encontro, o nosso bate-papo, e traz hoje você aqui para falar com a gente. Obrigado, Márcio, pela sua disponibilidade para falar um pouco sobre qualidade de leite. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, isso é legal, cara. A gente se encontrou há muitos anos atrás, né? Zé Avelino, uma pessoa ímpar, na verdade, né? Uma fazenda referência, que nos deu a oportunidade de aprender muita coisa na fazenda e poder levar conhecimento, né? Hoje o Márcio, a Puro Leite, tem mais de 20 anos trabalhando com fazendas na área de qualidade, na área de consultoria de qualidade de leite. Acredito que mais ou menos nesses 20 anos a gente já conseguiu atender mais de 600 fazendas, mais de 600 produtividades e tudo. E provavelmente, somando aqui de cabeça, deve ter 1.800.000 litros de leite dia com qualidade, com CBT abaixo de 10 e CCS na casa dos 200, 250. Então, acho que a gente tem conseguido bastante coisa nesses anos de trabalho. Não, é excelente, Márcio, excelente. E assim, antes da gente começar a nossa conversa, através do nosso canal, né, tanto nas redes sociais, nós temos aí o canal Pecuária Leiteira Tropical e também no YouTube, nós agora precisamos dos nossos espectadores. Então, vocês que estão aqui assistindo, se inscrevam no canal, curta esse vídeo, compartilhe sem moderação e ative o sininho, né, para que este vídeo possa estar chegando em mais pessoas e alcançando e podendo contribuir, porque um dos nossos pilares é a contribuição com a pecuária leiteira tropical em si, a produção de leite e produção de genética, através desses assuntos. E hoje, do Márcio conversando com a gente. Marcião, é o seguinte, o pessoal precisa saber, né? Márcio é formado em quê? Márcio é formado em ciências biológicas e com pós em gestão da pecuária leiteira pela Reagro. E aí vem uma larga experiência, e não foi à toa que você está aqui no dia de hoje para dar essa contribuição. Cooperativas, laticínios, cooperativas, a gente pode citar 3 cooperativas, né? A Comevap, em Taubaté, a Cooperativa de Barra Mansa, né? Aí, na sua cidade, em Barra Mansa, e nós temos também a Copeave, lá no estado do Espírito Santo. E aí, de laticínios, nós falamos de Danúbio, Bufalate, o laticínio do nosso amigo, parceiro, Dr. Avelino, lá na Fazenda São Miguel, e agora na nova gestão, à frente, com toda a energia, Ricardo Antunes, né? E já com a 3ª geração também, né, Márcio? É isso aí, Léo firme lá, né? Leozão firmão lá junto. E também o laticínio de um grande amigo, de um admirador que eu tenho pelos seus negócios, laticínio Dom Carmelo, lá do Alexandre de Itamonte. E aí o seguinte, você me disse que mais de 600 fazendas que estão situadas em Minas, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e nesses 4 estados, 1.800.000 litros sob sua supervisão, e com esse número de CBT e CCS, CBT abaixo de 10, CCS abaixo de 250. As pessoas vão falar assim, pô, esses caras aqui estão achando que é piada, os especialistas. O cara comandar e estar supervisionando um volume desse, de fazendas, litros de leite, e ainda conseguindo esses números. Mas eu não consigo esse número na minha casa. Como isso é possível? Márcio, como é possível ter
uma litragem como essa, um volume desse de propriedades, você coloca essa justificativa, essa responsabilidade nesses números em quais pontos, em quais pilares da qualidade de leite, de manejo, de nutrição, de animal, de limpeza de equipamento, como que você pode contribuir com a gente nesse quadro hoje? Vamos começar assim. Eu acho que qualidade de leite parte principalmente de um grande fator que muita gente às vezes despreza: capricho. Falta às vezes um detalhe simples, um capricho bem feito. Na minha vida de trabalho, né, experiência de trabalho, trabalhei um bom tempo, que a gente não falou aí, Nestlé, Parmalat, né, dentro de laboratório, né, e dentro de produção. Então, o que a gente mais fazia era controle de processo. Quando a gente faz controle de processo, a gente consegue achar os detalhes que estão falhando. E o que eu fiz quando eu fui para consultoria, assessoria ao produtor, foi levar esse controle de processo. Então, quando a gente fala de CBT não está dentro da vaca. Está no processo, da hora que sai do teto da vaca até chegar no tanque. E se a gente acompanhar o processo, descobrir onde está a falha, em que momento estamos contaminando o leite, a gente elimina a CBT. Né? Então, muitas das vezes, está o processo que a gente está errando. E aí, limpeza bem feita, capricho na hora de olhar, de identificar o que é sujeira, desinfectar na hora certa, a gente consegue ter CBT de qualidade. A gente não está falando de nenhum absurdo, simplesmente um bom capricho, um bom manejo executado. Quando a gente fala de CCS, lógico, aí tem mais fatores envolvidos, né? E realmente aí tem alimentação, genética do gado, né? Manejo bem feito reprodutivo, são N fatores que vão levar um CCS baixo. Mas, assim, nenhum deles é o fator que qualquer propriedade, independente do volume e da quantidade de gado, consegue atingir. Né? A gente mesmo está falando de um produtor de leite aí de seu Avelino, de 15 mil litros. Eu tenho Carlos Heraica em Lorena, 17 mil litros. Então, assim, independente do volume de leite, eu tenho produtores de 300 litros, 50 litros, que têm o mesmo resultado. Né? Então, a gente está partindo de uma coisa bem feita, né? O feijão com arroz, basicão, bem feito, com carinho, a gente consegue ter resultado. Né? Então, é investigar processo. Ver em que parte do processo nós estamos errando para conseguir o melhor resultado. Márcio, você falou sobre duas palavras, dois pontos: capricho e controle de processo. Muitas das vezes, que eu acredito, é que a rotina de se fazer como se fazia há 50, 60, 100 anos atrás, ela se mantém, e ela se mantém porque é um dia a dia que você acorda de manhã, acorda ali, né, 5 horas da manhã e já entra fazendo, né, a ordenha do animal, tirando aquele leite, e acaba que os operadores entendem que precisa ser feito um protocolo, um pré-dipping, um teste de caneca, a ordenha, acoplamento, depois um pós-dipping, e é um momento, assim, de segundos de capricho. Segundos. Então, e aí ele entendendo um pouco mais do processo, do conceito do processo, por que se faz, e não somente fazer, né? Ali, vamos fazer aqui, teste de caneca, pam, pam, pam e tal, e já olhar no relógio, né? E aí? Vamos dar fluxo isso aqui. Cara, eu sinto que esse seria o momento de você falar sobre o conceito dos processos, de por que fazer um pouquinho mais, assim, para dar o capricho, precisamos de 10 segundos a mais por vaca? Será? Será que é possível? Eu diria que, na verdade, precisa ter um olho clínico. Olho clínico, que todo mundo tem para o negócio, né? Quando o cara está fazendo ordenha, vamos botar lá o pré-dip, que é o primeiro passo, muitas das vezes ele faz o pré-dip e não retira a sujeira. Né? É a coisa mecânica, né? Ele vai lá, passa o produto, ou faz o teste da caneca, mas não verificou se o teto está limpo ou se está sujo. Né? É o capricho, né? Fez o procedimento,
olha com carinho, né? Passa o papel, seca com carinho, identifica se ficou algum resíduo, alguma sujeira, tira essa sujeira. Em alguns casos, se precisar lavar, né? E aí tomar o cuidado de lavar somente a área aqui onde a teteira vai colocar, né? Vai encaixar, para não molhar acima, quando molhar, secar. Então, sim, a gente está falando de um carinho, de um procedimento simples, né? Que muitas das vezes faz automático e nem olha, né? Certamente. E outra coisa que eu vejo muito, Samuel, nas fazendas, é a iluminação muito ruim das ordenhas. Fato. Isso é muito ruim. Principalmente de madrugada. Quem faz ordenha de madrugada e quem faz ordenha, às vezes, no final da tarde para a noite, tem um problema muito sério de iluminação. O cara chega na ordenha, a ordenha é mal iluminada, é sombreado exatamente onde deveria enxergar melhor. Sim, né? sim. A luz pega em cima da vaca, em vez de pegar onde ele tem que ver, que é o ubre da vaca, o teto da vaca. Então, a gente tem um problema de iluminação nas ordenhas. Que aí a culpa não é nem tanto de quem está fazendo a ordenha, ele simplesmente não enxerga. Né? Sim. Então é um problema, às vezes é uma solução simples, baixar a iluminação no ponto que ele consiga enxergar o que ele está fazendo. Né? Solução simples, está falando de processo. Aí enxergou, você está vendo, opa, tirou a sujeira, resolveu o problema. Às vezes as soluções são as mais simples possíveis, né? E você consegue resolver o problema. Então, nós estamos falando de um assunto assim simples. Iluminação de ordenha hoje é muito ruim, praticamente 99% das fazendas que eu vou. A iluminação é muito ruim. O cara não consegue enxergar o que ele está fazendo. Então, uma dica importante é verifica se a iluminação está chegando aonde tem que chegar. No teto da vaca, no ubre da vaca. Se o cara consegue enxergar lá, ele consegue enxergar a sujeira. Essa é uma dica importante. Fato. Fato. E você comentou, a gente seguindo essa ordem, né, cronológica, a pessoa fez um pré-dip, e aí você falou, ele tem que fazer uma limpeza do teto, né? Ele faz, né, o pré-dip, a ação, né, de colocar ali um antibacteriano, né, vamos dizer assim, me corrija se eu estiver errado, e depois ele tem que secar o teto. Vamos nesse processo cronológico. Como deveria ser essa secagem, pensando na limpeza? Começa de cima para baixo, limpa a ponta, para a gente dar esse conceito básico. É o básico bem feito. Hoje, a palavra é essa, é capricho e básico bem feito, né? É isso aí, capricho básico bem feito. Quando se faz o pré-dip, o cuidado que tem que ter, assim, ponta do teto da vaca, muitas vezes fica sujo, e é por onde sai o leite, né? Então, quando eu falei lá no início, que a sujeira está da saída do teto da vaca até chegar no resfriador, então a gente tem que controlar. O primeiro passo no pré-dip é verificar se o teto está sujo ou não, né? Está sujo, eu consigo tirar só passando o pré-dip, a solução de pré-dip que a gente usa na fazenda, independente, né? Porque hoje tem vários pré-dips à base de ácido tático, de cloro, mas não interfere o produto sendo usado. Todos eles têm a mesma função e vão fazer o mesmo efeito. Mas o cuidado é exatamente esse, observar se onde eu estou passando a sujeira permaneceu. Se permaneceu, ele tem que primeiro limpar e depois desinfetar. Né? E aí todos os produtos, existe basicamente uma regra básica de tudo isso, é que geralmente leva em 30 segundos para fazer a ação. Então eu vejo também em muitas fazendas o cara fazer o pré-dip e automaticamente passar o papel secando. Né? Quando ele faz isso, ele não deixa a ação do bactericida funcionar. Então a gente precisa dar esse tempo de 30 segundos. Então 30 segundos que vai matar a bactéria que ficou ali no teto da vaca ou no ubre da vaca, para evitar de passar para dentro da teteira. Então é um processo simples, não precisa ficar marcando o relógio, é fazer uma sequência bem feita. Então não sei como é que funciona a fazenda que é um cara só que faz, ele faz 3 vacas, volta na primeira, seca e põe teteira, já deu os 30 segundos. Quando é uma fazenda maior, que tem 2 ordenadores, um vai na frente fazendo pré-dip e o outro vem atrás secando e botando a teteira. Então, assim, são processos simples que você der os 30 segundos, resolveu um grande problema, que é desinfectar realmente a superfície do teto da vaca. Né? Então, o basicão do basicão mesmo, né? Simples a coisa. E a secagem, aí assim, tomar o cuidado na secagem, né? E aí, de novo, a gente está falando de visão de quem está fazendo. Na hora de secar, tomar o cuidado. Se você passou o pré-dip muito alto,
e molhou o pelo ali do ubre da vaca, tomar o cuidado de quando você secar o teto, passar o papel no sentido contrário, no ubre da vaca, para aquela solução ou a água que estiver ali não escorrer para dentro da teteira na hora que estiver tirando leite, pode estar levando resíduo de sujeira. Então, seca no ubre da vaca, né? Acabou de secar o teto, passa o papel no sentido contrário, tira aquela umidade que está ali, está resolvido o problema. Solução muito simples, né? Muito básico da coisa fazer isso, né? Aí, de novo, a gente entra no capricho e no carinho, né? Aquele carinhozinho finalzinho ali, que vai ter que fazer de qualquer jeito, né? É um retoque final que ele faz o maior sentido do que a operação que as pessoas veem mais fácil, né? A operação é esta operação, né? Aquela operação ali de limpeza, uma limpeza rápida, né? Porque aí, de novo, todos ali estão envolvidos, às vezes num dimensionamento de ordenha errada, né? Mal dimensionada. Às vezes o cara tem 100 vacas e está tirando leite numa duplo 3, que vai ficar ali, sei lá, 4 horas, 5 horas ordenhando animais, uma vaca mais firme na ordenha, mas não importa. O que importa nós estamos produzindo um alimento, e esse alimento tem um teto, né, de CCS, CBT, e nós precisamos seguir isso. E, Márcio, dando só uma mergulhada ainda nesse início, porque ele é o primeiro, e ele, não sei quantos por cento, você pode dizer que o PREDIP interfere na CBT, né? Mas vamos pensar na ponta de teto. Muitas das vezes eu fazendo controle leiteiro oficial, no início aí da Girolando, eu via e tinha um conceito, né, de limpeza de ponta de teto. E um dia, numa palestra, eu acabei vendo com um cara falar, Samuel, limpe e dê aquela famosa, ele falava, dê um beliscão na ponta do teto, né? A hora que ele comentou sobre isso, eu tentei sempre ali no controle leiteiro passar isso à frente. Como que você fala que é o procedimento correto de limpeza e o tal beliscão ali? Então, assim, o que funciona na prática é isso aí, porque cada um tem um manejo diferente, né? E não tem ninguém certo e ninguém errado. Sim. A gente tem que pegar o que funciona naquela propriedade. Se o cara consegue fazer o beliscão lá no teto da vaca lá, com carinho, com jeitinho, beleza, funcionou, tirou a sujeira, ótimo. Se ele consegue fazer o contrário, né? Tem gente, eu já cheguei em fazenda, o cara faz assim com o papel, né? Aí abraça o teto e puxa. Funcionou, tirou a sujeira, beleza. Então, assim, a gente tem que ver o que funciona. O importante é o cara fazer isso aqui, ó, olhar o teto lá. Ele tem que enxergar se está sujo ou está limpo, né? Ele secou, aí olha um pouquinho, opa, tem uma sujeirinha, volta lá e tira, entendeu? Ficou uma sujeirinha aqui, na maioria das vezes ele não faz isso, ele é tão automático, e o cara às vezes faz sem até olhar para o teto da vaca. Fato. A gente chega na fazenda, o cara está lá secando, está batendo papo, está olhando para o outro lado, mas ele não está nem vendo o que está fazendo, não é isso? Sim. Então, sim, é questão de... O trabalho dele é fazer aquilo lá. A gente dentro da indústria, por que na indústria funciona e às vezes na fazenda não funciona? É que na indústria o cara é concentrado a fazer aquilo ali. Foca ali e tem que dar o resultado. Ele não pode sair daquilo ali. Na fazenda, o cara está lá fazendo, ele está batendo papo, está celular ligado, música ligada, e brigando com a vaca e tal. E na hora que ele tem que fazer o procedimento, que é o mais simples ali, um procedimento simples, rápido, ele às vezes nem olha para o teto da vaca. Ele está olhando para outra coisa, está passando papel, e às vezes até o papel que ele passou, pegou resíduo de sujeira aqui, ele secou, mas jogou a sujeira para dentro do teto, para cima do teto, entendeu? Para cima do teto, isso. Ele secou, fez o procedimento, mas na hora que ele fez, ele não se atentou que tinha sujeira em cima, ele catou papel e aí jogou a sujeira ali, mas já jogou o papel fora, põe a teteira, aquela sujeira que está ali já foi embora. Então, assim, qual o impacto disso que você me perguntou? Eu diria que 80% do CBT está nesse procedimento bem feito. Aí você, e os outros 20%? Aí nós temos que olhar o equipamento. Correto. De novo, esse é o primeiro ponto, né? Então, equipamento bem limpo e bem higienizado,
né, usando os produtos de maneira correta, fazendo os procedimentos de limpeza correta e resfriando o leite o mais rápido possível. Então, assim, o tanque tem um papel fundamental quando você resfria o leite. Você para o crescimento de algumas bactérias. Então, assim, a gente não consegue, mesmo fazendo toda essa limpeza e higienização, a gente não consegue eliminar 100%. Né? Então, quando a gente está falando aí de, ficou 10 mil, eu acho que ainda é um número alto, né? Já tive várias fazendas, graças a Deus, com resultado de 0,6, 0,5 de CBT, que eu acho que é o ideal, né? Chegar para o laticínio um leite de 0 ponto alguma coisa de contágio bacteriana. Mas dentro da casa dos 10 está excelente. Se a gente levar em consideração que a normativa diz que é 300 mil, quem está com 10 está com um padrão excelente, né? Mas eu gosto sempre de que a gente tem que estar sempre melhorando e baixando esse resultado para o máximo que a gente puder. 2, 3, 1, 0, esse é o ideal do nosso processo. Mas estando na casa dos 10, a gente está muito bem, satisfeito com os resultados. E eu costumo falar muito para quem está tirando leite, que tem uma coisa importante para quem, o ordenhador, né, o vaqueiro que está ali, ele que está ali, sim, 99% leva o leite para casa, para dar para os filhos. Então, eu costumo dizer para ele assim, não se preocupa com o resultado do laticínio. Não se preocupa com o resultado da fazenda, se a fazenda está ganhando ou não está ganhando com isso. Se preocupa com o leite que você está levando para o seu filho. É você que está produzindo. Se você conseguir levar um leite de qualidade para o seu filho beber em casa, a gente já resolveu o problema. Então, Márcio, muito bem colocado. Isso é importante, está trabalhando ali. Ele tem que ter consciência que o que ele está produzindo é alimento. E boa parte do alimento que ele produz, ele é o responsável, ele leva para dentro de casa. Então, o primeiro beneficiado da qualidade de leite é quem está ali no dia a dia. É o ordenhador, o vaqueiro, o produtor de leite, porque ele leva o leite para casa. Ele é o primeiro cara a consumir o alimento que ele produziu. E se ele tiver qualidade, o resto todo na cadeia está tendo. Simples, né? Tão simples assim que fica até mais fácil da gente entender o quão é necessário ter o capricho. E a gente sabe disso, né, Márcio? A pessoa, Márcio, mas espera aí, eu vou levar o leite para casa, vou ferver o leite, mas isso aqui, a bacteriana total, você tem bactérias, você tem literalmente sujeira, né, Márcio? Sujeira. Isso. Ferver não tira a sujeira. Não. Então, vamos dar o capricho, né? Vamos entender isso. E eu gostaria que você, daquele conversa, até no nosso final de tarde lá no Suavelino, quando você comentou sobre a lavagem, né? Da mão daquele ordenhador que ordenha manual. Eu diria, e a gente viu muito isso durante a pandemia, mas era uma coisa que eu há 20 anos venho falando dentro das fazendas, que é lavar as mãos, né? A gente aprende quando é criança, e quando você vai comer, você leva até um cascudo, um peteleco, lava a mão antes de comer, né? A gente aprende quando é criança, né? E quando a gente vai tirar leite lá, o cara esquece, às vezes, do básico. Ele esquece que o que ele está fazendo é produção de alimento. E a principal coisa que vai em contato é a mão dele. Então, assim, lavar as mãos durante o processo é muito importante, né? Manter a mão limpa. E eu já contei o caso, né? Já peguei em fazendas que o cara tirava leite a pasto na mão, sem cobertura, no tempo, debaixo de chuva, e a gente conseguiu ter um resultado de 5 de CBT simplesmente porque ele lavava as mãos e secava antes de botar a mão no teto para ordenhar a vaca. Procedimento simples. Ele conseguiu fazer com um baldinho d'água do lado da vaca ali, amarrava o bezerro, amarrava o pé da vaca, deixava mojar, tirava o bezerro, amarrava, mas na hora que ele ia tocar no teto da vaca para ordenhar, ele lavava a mão, secava no papelzinho, acabou o problema. Nós fomos ter 5 de CBT, saímos de 2 milhões para 5, só com um procedimento simples de limpeza de mão. E a gente vê em ordenhas mecânicas,
o cara ali na correria de amarrar um pé de vaca, de fazer uma coisa, e na hora que às vezes vai fazer o pré-dip, ele está com a mão suja, tacando no dedo da vaca. Às vezes ele está levando a contaminação, ele está porque a mão está suja. Agarrou na cordinha suja, lá encardida, e meteu no dedo da vaca. E às vezes faz depois que ele já fez o pré-dip, que é pior ainda, né? Não, certeza. Ele já fez toda a limpeza e ainda está com a mão lá na vaca suja. Quer dizer, ele limpou e ele mesmo sujou. Então, assim, a dica importante para quem está no dia a dia ali, sempre que for tocar no dedo da vaca, lembra que sua mão tem que estar limpa. Lembra que é um alimento. É igual a gente quando era criança. Vai comer, lava as mãos. Vai tocar no alimento, lava as mãos. De novo, nós estamos falando de procedimento simples e básico, né? Controle de processo. E tomar o cuidado, né? E aí, assim, se a gente faz tudo isso bem feito e não toma cuidado lá na frente, na ponta, eu vejo também muita falha de limpeza de ordenha e muita falha de resfriador, que às vezes não está gelando, e aí você não consegue, ou então demora demais para gelar o leite, né? E aí, assim, essa bactéria, mesmo que você faça todo o procedimento, que você não consegue eliminar 100%, e você deixa o leite quente lá, a bactéria vai se proliferando. E aí você tem um aumento do CBT, e não somente por causa da limpeza, é porque você não conseguiu resfriar o leite na temperatura adequada e rápido, né? Então, quando a gente fala de CBT, tem que tomar esses cuidadinhos, né? De controle de processo, do dedo da vaca até o tanque. Fez isso bem feito, o CBT vai estar bom. E, Márcio, nós estamos aqui realmente demandando desse tempo. Eu acho que as pessoas vão falar assim, pô, esses dois estão falando aqui, acho que já quase 15 minutos, a 20 minutos, mas tem inúmeras coisas para a gente falar sobre CBT e CCS. Eu sei que existe, e, na verdade, seria quase um simpósio, né, Márcio? Muito assim. Para a gente conseguir levar toda a informação e mergulhar em todas as informações. Mas como o canal e a nossa proposta é o básico bem feito, nós temos que resolver o primeiro, que é a primeira etapa do processo. Capricho na primeira etapa do processo. Eu acredito que nós já demos aí uma balizada, e pessoas que vão olhar esse vídeo aqui, eu acho que vão se atentar mais. Foco no capricho, nos processos. Márcio, e você acredita que é possível, nesse momento, depois de falarmos sobre os pontos aqui, né, de capricho, e ainda vamos falar de capricho, né? Todo momento, capricho é o nosso pilar, né, para CBT e CCS serem reduzidas. Falando dos processos, já falamos de iluminação, do pré-dip, tempo de ação do produto, limpeza do teto, mão limpa do ordenhador, e depois, seguindo nessa ordem cronológica, nós podemos passar para acoplamento do equipamento no animal? Podemos. Então, aí a gente tem que ter um cuidado, de novo, é o capricho, né? Eu também acompanho muitas fazendas e tem que ter o mesmo cuidado, né? O mesmo cuidado que a gente tem com a mão, tem que ter com o equipamento, né? Eu vejo em muitas fazendas, a teteira está suja e o cara mesmo assim está acoplando na vaca. Então, aquela sujeira, às vezes, está na teteira, vai junto, né? Quando ele põe ali, é quase que impossível você não esbarrar o teto da vaca na parede da teteira, né? Se tiver sujo, o teto está limpo, mas você empurrou a sujeira para dentro. E aí já era. Basta pouquinha coisa para contaminar o leite, né? E aí, assim, então tem que estar sempre olhando a teteira, se está limpa, se está suja, se a vaca cagou, mijou, espirrou na teteira, jogar uma água. E aí é fundamental, isso inclusive hoje já está na normativa, que é você ter uma água clorada dentro da sala de ordenha, de preferência que seja uma água corrente. Então é um processo simples, né? A caixa d'água com cloro, com a mangueirinha dentro da ordenha, que você possa, no momento que você precise lavar uma teteira, um equipamento, ou até a mão, você tem uma água clorada. Você possa lavar as teteiras, o equipamento, para acoplar na vaca. Então, esse é um cuidado, de novo, a gente está falando de carinho o mais simples possível, né? Manter o local limpo,
o ambiente limpo e principalmente o equipamento que você vai acoplar na vaca. E aí tem um detalhe simples que eu vejo muitas vezes, que é a chiada do equipamento, né? Quando você vai botar a teteira, tem né? Então, assim, tomar o cuidado, e ali é simples, né? Quando você maneja a teteira, tem uma posição que ela não deixa o vácuo puxar. O problema, às vezes, não é nem o vácuo puxar. É que quando você escuta o barulho, é que o ar está entrando por uma teteira e tudo que tiver ali dentro está sendo empurrado para dentro do teto da vaca do outro lado. Então, a gente acaba contaminando vaca, contaminando o leite nesse procedimento da chiadeira da teteira. Porque o vácuo está puxando alguma coisa. Quando você deixa entrar ar, ele está puxando ar. Só que quando o ar entra de um lado, automaticamente ele empurra do outro lado, né? Então, acaba jogando a sujeira ou alguma coisa, ou até a bactéria para dentro do teto da vaca. E a gente está entrando no CCS, contaminação de vaca durante o processo de ordenha. Então, Márcio, a gente está resolvendo 2 problemas em um só. Esse ponto agora, acho que você foi mais do que na mosca, porque eu nunca vi uma ordenha totalmente silenciosa. Totalmente silenciosa. A gente, assim, de novo, acompanhando os controles eleiteiros oficiais, eu fiz controle de umas 6 fazendas durante o meu início na Girolando, até antes de estar na Girolando, e, de novo, né, vamos falar na palavra, o capricho, o porquê se faz, como se faz, qual é o conceito de acoplar, e como esse acoplamento interfere na CCS. Nesse momento que você falou aí, juro, eu não havia ninguém, de novo, nunca ouvi ninguém falar aqui. Aquele momento é um momento que causa um fluxo contrário nas outras tetas, né? Às vezes você está lá na última teta fazendo o acoplamento, né, do equipamento na última teta, que pode ser mais difícil, mais fácil, depende aí, né, de vários fatores, mas as outras tetas já estão acopladas. Então, se tem esse fluxo, e se teve uma vaca, né, anterior ali com uma CCS mais alta, você já sabe, e quem está assistindo já sabe o que vai acontecer. Então, esse é um grande problema, né? E a gente está falando de duas coisas interessantes, que a gente pode até voltar um pouquinho lá no pré-dip, porque quando a gente fala de gado girolando, a gente tem tamanho diferente de teto, né? Correto. E aí, assim, qual é o cuidado? Eu vejo em fazendas que às vezes o cara vai lá e passa só na pontinha do teto, né? Mas a teteira pega até em cima. Isso. Então, se não adianta limpar aqui, se daqui para cima está sujo, e a teteira vai, às vezes, até encosta no úbere da vaca. Então, assim, o cuidado que tem que ter na hora da limpeza, se o teto é pequeno, nós temos que limpar até onde a teteira encosta. Se o teto é grande, de novo, até onde a teteira pega. Correto. Né? Então, assim, esse é um outro capricho e cuidado, que é de quem está fazendo no dia a dia. Cada um sabe a vaca que é mais dura, o teto que é maior. Então, assim, isso é visual, é automático. O cara bate o olho ali, opa, essa aqui eu tenho que caprichar mais que o teto é grande, essa aqui é só aqui mesmo e tal. Isso funciona para o pré-dip e para o pós-dip. Né? Lembra que o pós-dip também é um bactericida. Em alguns casos, ele tem, além de ter a função bactericida, ele tem a função de proteção, né? Tem alguns que permanecem no teto da vaca. E tem as bactérias causadoras de mastite, elas crescem e desenvolvem nesse período aqui também, né? Sim. Aquela vaca deita lá, ela está crescendo aqui. Ela não é, eu diria que é até interessante, né? Já escutei várias palestras, que é uma coisa fundamental, que assim, a bactéria causadora de mastite, ela não entra sozinha para dentro do canal do teto. Ela tem que ser levada em algum momento, né? E ela é levada principalmente durante a ordenha, a hora que a gente abre o canal do teto para tirar o leite. Então, assim, essa limpeza, esse capricho é fundamental, não só para o CBT, mas principalmente para você não contaminar a vaca. Não levar a bactéria que está aqui para o lado de fora para dentro da vaca. E depois que entrou, a gente vai depender da saúde da vaca. Se a imunidade estiver boa, a vaca às vezes vai eliminar rápido, né? Vai dar aumento de CCS, mas ela consegue eliminar. Se a imunidade estiver ruim, ela vai explodir lá dentro e aí não tem o que fazer. Vai virar mastite clínica lá
e aí só tratando e gastando dinheiro. Então, e descartando leite. E descartando leite. Descartando o animal, descartando leite, aí o prejuízo é grande. E você tocou no ponto que é fundamental, que é assim, por que a gente faz linha de ordenha? Exatamente para evitar o risco, embora a gente não consiga evitar 100%, mas a gente minimiza muito o risco de uma vaca que está com C7 alto na frente passar para a próxima vaca. Então, assim, dependendo do grau que você está de CCS, às vezes você precisa lavar as teteiras de uma vaca para outra. Quando você tem um CCS controlado, você não precisa tanto fazer isso, porque na grande maioria está todo mundo no mesmo estágio. Mas, de novo, o cuidado que você tem que ter, porque se tiver um leite contaminado ali e você jogar ar aqui, ele vai empurrar o leite contaminado para dentro do esfíncter da vaca. E aí, uma vez que a bactéria entrou, aí nós temos que rezar para a coisa não evoluir lá dentro, né? Verdade, verdade. E eu acho que, antes, assim, rezar após o leite derramado, né? Não tem muito jeito mais. Não tem muito jeito mais, não. E vamos tentar, né, rezar e realmente nos concentrar em fazer bem feito, fazer o básico bem feito, com capricho. E eu já vou lançar aqui, Márcio, a gente vai com certeza fazer cortes, né, desse nosso bate-papo, para que a gente possa frisar, né, a transmissão e essa contribuição para o mercado em relação a esses pontos que nós falamos. Mas nós vamos também já deixar aqui para você a gente criar um manual, um checklist vamos lançar aí a equipe do capricho, né? Beleza. Porque nós estamos aqui falando de algo assim, nós estamos mergulhando no que já vem sendo falado, pré-dip, pós-dip, limpeza. E assim, eu na faculdade muitas vezes ficava já, para não falar a palavra, né? De toda vez nós tínhamos uma palestra, qualidade de leite. Se falava do mesmo processo, mas nunca se falou desse conceito, desse capricho. E olha só, uma contaminação, né, do animal que vem após a ser ordenhada, né, uma vaca sendo ordenhada agora com CCS mais alta, como é, primeiro, o que a gente faz? Que a gente minimiza, né, essa contaminação aí que fala cruzada, né? Só um acoplamento, a entrada de ar. Pessoal, lembre bem, o chiado, né, Marcos? Isso. Se você escutar o chiado, ó, já fique preparado para chorar o leite derramado, né, Marcos? Porque vai ter contaminação. Vai ter contaminação. Vai ter esse fluxo, né? Contrário às outras tetas. E, de novo, está aberto o esfíncter. Está aberto o esfíncter. Você falou uma questão aí que eu vou frisar. A bactéria não tem perninhas. Ela não entra sozinha. Às vezes as pessoas ficam pensando nisso, né? A bactéria vai entrar. Vamos fazer o pós-dipping rápido aqui, porque tem bactéria entrando. Não, mas não é aquele momento. Exatamente. Né? E eu vejo assim, falar sobre isso foi crucial para as pessoas entenderem o porquê. Porque Puro Leite e Márcio tem, né? Nós já estamos aí, a meados do nosso bate-papo, tem 1.800.000 litros de leite sendo supervisionados com CCS abaixo, com CBT abaixo de 10, CCS abaixo de 250. O que ele faz diferente? Capricho, capricho, capricho. É isso aí, Samuel. Tocou no ponto certo, capricho. Capricho. O segredo do procedimento é detalhe. A gente corrigir detalhe, a gente vai chegar lá. E depois a gente cria o procedimento de todo mundo. E assim, eu encontro muitas fazendas que têm a mesma dificuldade. Assim, o cara, mas eu treino o cara e depois ele vai embora. Se você criar o procedimento, independente de quem vier para a ordenha, ele vai ter que seguir o procedimento. Acabou. Então, assim, não precisa se preocupar que você está treinando e o cara está indo embora e vai chegar outro. Quem chegar na propriedade tem que executar aquilo que você determinou que é o procedimento. Aqui na fazenda a gente segue esse procedimento.
Esquece o que você aprendeu lá atrás, os seus vícios. Aqui o procedimento é esse. Você tem que fazer assim, assim, assim. Essa sequência que vai dar certo. É por isso que a gente tem resultado. Então, independente, porque na indústria é assim, né? A indústria troca de funcionário o tempo todo. Por que o carro não sai diferente? Isso. Porque tem um procedimento lá que todo mundo tem que seguir. Procedimento é o temido procedimento operacional padrão, né? É isso aí, cara. Quando a gente olha para a fazenda e enxerga ela como uma indústria, né, e na verdade é uma indústria produtora de alimentos, então a gente começa a enxergar esses detalhes como procedimento industrial. Correto. Né? Então, a minha passagem para dentro da indústria, o período que eu fiquei em Nestlé, Parmalat, Dupont, usina nuclear, o que a gente mais aprende dentro da indústria é procedimento, sequência certa, manejo certo. O que eu estou fazendo é levar isso para dentro das fazendas. O conceito de procedimento, de fazer a coisa certa, de ter um carinho, de olhar detalhe, de corrigir detalhe, né? A gente está todo dia corrigindo alguma coisa. Na indústria, todo dia a gente está tentando corrigir para fazer melhor, para fazer mais rápido, para fazer diferente, que o resultado seja melhor do que a gente fez no dia anterior. E na fazenda, muitas vezes, a gente tem um conceito errado. A gente está fazendo o que os nossos bisavós faziam. Né? Em vez do bisavô, o avô, o pai, o filho, continua no mesmo conceito errado, né? Fazendo procedimentos errados. Né? Então, assim, a normativa, de uma certa forma, ela veio para ajudar na cobrança, embora seja uma cobrança, mas ela veio para uma forma de orientar. Falou, a gente precisa melhorar. Até porque, quando a gente pensa nisso, e aí eu costumo usar muito exemplo disso, assim, hoje todo mundo tem celular. Mas quando você vai comprar um celular, você compra o melhor que o seu dinheiro pode pagar. Não é isso? Sim. Porque você vai escolher qualidade. Se eu posso ter o melhor, eu vou comprar o melhor que eu puder. Se eu não puder, eu vou comprar o melhor que o meu dinheiro pode pagar. E quando a gente fala isso do leite, a gente está falando a mesma coisa. A gente tem que pensar no nosso consumidor final lá. Quando ele vai lá na prateleira pegar o leite, né? Ele vai buscar o quê? Aquele que o melhor ele pode levar para a família dele. Então, se a gente garantir que a gente está entregando o melhor produto lá na prateleira, a gente tem certeza de que vai vender bem. Liquidez. Vai ter valor agregado, vai vender bem, todo mundo vai consumir, acreditando que aquele produto final está dando resultado, está levando para casa um alimento de alta qualidade. É isso que a gente tem que vender essa ideia que a gente está produzindo qualidade e agregando valor ao nosso produto final, que é o leite. Sem dúvida, Márcio, sem dúvida. Eu acho que você colocou, né, nessa sua fala, você percorreu aí o processo de entrega ao mercado, né, de um produto de qualidade, e aí esse produto de qualidade, vamos colocar aí, produtor ao laticínio, ele tem bonificações. Será que essas bonificações poderiam ser melhores? Talvez sim, mas já existe um plano de bonificação. Então, as pessoas reclamam muito, e esses dias mesmo me perguntaram, Samuel, e aí como está o preço de leite? Eu falei, deve estar bom. Pô, mas por quê? Porque não tem ninguém nos grupos, não tem ninguém, quando eu chego na propriedade, pagou mal esse mês. Deve estar bom, porque não estão falando. Né? É um fator interessante, né? A gente que roda de fazenda em fazenda, né? E roda muito, a gente sempre escuta isso, né? Deve estar bom. Quando o produtor começa a reclamar demais, é que o preço está muito ruim. Mas é interessante uma coisa que eu costumo dizer para o produtor de leite, que leite não ganha dinheiro da porteira para fora, né? Leite ganha dinheiro da porteira para dentro. Então, assim, um dos fatores que leva você a ser melhor remunerado pelo produto final leite é a qualidade. Hoje, eu acho que não tem laticínio que não pague por qualidade, né? Que não agrega valor pelo produto final qualidade do leite. Então, assim, ganhar mais no preço do leite é ter um leite de qualidade. É entregar um produto melhor para o laticínio. Com certeza você vai ter um valor agregado. Que seja 10, 15, 20, tem laticínios que pagam até 40 centavos a mais pelo leite quando tem qualidade de gordura, proteína, CCS, CBT. Então, assim,
uma coisa vai levando a outra e você consegue agregar valor no seu produto final, entregue para o laticínio. Ô, Márcio, para a gente, nós vamos dar sequência agora, claro, na ordem cronológica, nós falamos de acoplamento, mas eu vou só quebrar o protocolo aqui. Nós vamos criar a Comunidade do Capricho. Beleza. Tá? Comunidade do Capricho. Fica responsável por isso. Nós Opa. vamos desenvolver isso. Por quê? Porque se a gente não mudar o nome do que a gente está buscando qualidade no leite, qualidade no produto final, agregar valor, fazer o seu preço do leite da porteira para dentro, a palavra mágica dessa história, capricho. Capricho. Não tem onde. Então, não tem. Até o presente momento, se a gente encerrar agora nosso bate-papo, eu já ganhei o mês, o dia, e vou lhe falar, toda a força que a gente está colocando e tempo nesse canal, para mim já está pago. Por quê? Nós vamos ter, cisalhamento, nós vamos ter a qualidade do leite antes destas falas e dessas colocações suas, e depois. Então, vai ser antes de Cristo, mas antes de Márcio, antes do capricho e após o capricho. Isso. Eu tenho certeza disso. Eu também assim, concordo com isso. Para a gente, para as pessoas que estão aqui, a gente pode ter dado uma imersão aqui, mergulhado um pouco no contexto, de preço de leite, falando um pouco sobre outros temas. Vamos voltar agora ao seguinte, Márcio, nós falamos aí e paramos em acoplamento. Durante a ordenha, nós temos um processo mal feito, ou nós temos que dar atenção naquele momento ali que está sendo ordenhado, no quê? O que a gente deve fazer antes do acoplamento de ordenha, ainda pensando em capricho? Como que você avalia esse momento aí para a gente passar pela ordem cronológica de ordenhar a vaca? Tá, então vamos voltar lá. Então, assim, acoplamento nada mais é do que assim, colocar a teteira na vaca, né? Sim. E aí, assim, a gente fez o pré-dip bem feito, olhou com carinho, tirou a sujeira, verificou se a teteira não tem resíduo, não está suja, e acoplou na vaca sem fazer a chiadeira, né? O chia é um problema. Chia e reza. Botou ali, aí o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, é lógico que cada vaca tem um tempo de ordenha, mas na grande maioria delas, a gente olhando anos e anos de fazenda, leva de 5 a 7 minutos uma ordenha de uma vaca. E aí o cuidado que tem que ter é, na hora de retirar a teteira, cortar o vácuo para a gente não arrancar, né, como se estivesse arrancando da vaca o teto dela. E outra coisa é a sobre-ordenha, que acontece muito. Às vezes está preocupado com certas coisas, está lá a vaca batendo a teteira lá, sem sair nada, né? Só o vácuo puxando. E quando a gente lembra lá de conceito de mastite, mastite é contaminação ou trauma. Então, quando você tem um trauma, você também está provocando mastite. E essa sobre-ordenha, você está causando um trauma na vaca, está causando mastite também. Correto. Então, assim, a gente tem esses fatores importantes que a gente tem que tomar cuidado durante a ordenha. Então, assim, botou a teteira, observou se o fluxo reduziu, caiu, tirar a teteira de novo, o carinho, né? Vamos lá, o caprichozinho, o carinhozinho, descolou o vácuo, de preferência tira um conjunto primeiro, aí os outros já vão cair sem precisar fazer esforço. Pendurou lá, passou o pós-dip, liberou a vaca. E o pós-dip de novo, né? Eu vejo muitas fazendas, passa só na pontinha, passa no meio, assim, cada um tem uma regra para fazer. Uns para querer economizar, né? Vou passar só na pontinha que eu vou economizar o produto, vou usar mais. Produto é caro. Produto é caro, eu concordo, mas a proteção do teto da vaca tem um valor, né? Gastar R$400 com a vaca é mais caro, né? Bem mais. Perder a vaca é mais caro que usar o produto da maneira correta. Então, assim, leva o produto, o máximo que você consegue levar no teto da vaca, você não está só protegendo, mas evitando que a bactéria se prolifere naquele ambiente ali. Boa, então, muito importante, Márcio. Capricho e carinho.
Capricho e carinho. E por quê? Porque, assim, de novo, ter capricho onde? Né? Então, a pessoa precisa ter o conceito de como fazer e onde ele deve colocar a sua energia. Energia de quê? De capricho. Né? Nesse momento, todo o teto, o máximo possível, devido a blindar, né? Da proliferação de bactérias que vão ficar ali, porque é tudo microscópio. A verdade é essa, né, Márcio? Eu acho que você, estando muitos anos dentro da indústria, enxergando, né, o micro, você passou a enxergar o macro, assim, o seu olho, né, a lente dos seus óculos é um grau aí de super-homem, né? Vai enxergar além do que outras pessoas enxergam, né? Por conta disso. Porque muitos estão no macro, no que enxergam. E você, na verdade, já está no micro, no que não é visto a olho nu, há muito tempo. Perfeito, perfeito. E aí, insere e é capaz de interferir nos processos melhor do que outros técnicos, né? Outras pessoas, porque você está atuando no micro e não mais no macro. Então, eu acho que aqui nós começamos a dar, assim, a sustentação do porquê 1.800.000 litros de leite sob sua supervisão com CBT abaixo de 10, CCS abaixo de 250. E aí, Márcio, desacoplou a teteira, o conjunto, fez o pré-dip, né, mergulhando o teto o máximo que você conseguir. Qual o procedimento agora que a gente pode colocar nessa ordem para começar a fechar o nosso bate-papo e transmitir essa informação? Capricho, conceito do porquê fazer e fazer o básico bem feito e conseguir esses números. Então, assim, quando a gente está falando de ordenha, a gente fechou um ciclo quando a gente passou o pós-dip na vaca e liberou a vaca. Correto. Né? Beleza, aí fechou o ciclo de ordenha. A gente ordenhou bem, fez toda a limpeza, carinho, acabou de ordenhar, tirou a teteira com carinho, botou o pós-dip, liberou a vaca. Beleza, aí nós estamos falando só de ordenha. Né? Quando a gente entra em CCS, aí a gente tem que outros fatores, e essa vaca, quando sai da ordenha, para onde ela vai, se ela vai deitar, se ela vai ficar em pé, porque a gente tem que lembrar lá atrás que o esfíncter não fecha na hora que tirou a teteira, né? Verdade. Mesmo que a gente passe um produto protetor, se essa vaca for para um ambiente muito contaminado e deitar com o esfíncter aberto, a chance de contaminar também é grande, né? Correto. Então, a gente tem que ter o cuidado pós-ordenha, né? Para onde a vaca vai? Qual o destino da vaca? Eu estou levando a vaca a pasto, mas num ambiente limpo? Eu estou levando ela para um ambiente contaminado, né? Então, assim, a gente começa a sair da ordenha, né? Correto. Sair da ordenha para identificar outros fatores que podem estar contaminando o vaca e trazendo problema para dentro da sala de ordenha também. Então, assim, o tema é muito extenso, porque para cada fazenda tem uma rotina, uma coisa diferente, mas, assim, vamos botar no básico, em que momento estamos contaminando as nossas vacas. Sim. Quando a gente fala de CCS, a gente está contaminando vaca. Né? A gente pode entrar no assunto da genética, tem vacas mais resistentes, mais saudáveis, com menos chance? Tem. Mas mesmo essas vacas, se a gente continuar contaminando, chega uma hora que ela não aguenta, né? O sistema imunológico dela vai pifar em algum momento de tanto levar pancada. Correto. Enquanto a gente não contaminar a vaca, nós estamos resolvendo um problemão da fazenda. Então, é identificar os procedimentos que a gente tem pós-ordenho também. Em que momento, para onde essa vaca está indo, o que eu estou fazendo com essa vaca, eu estou estressando a vaca, né? Aí a reprodução está funcionando, a vaca é muito tempo de parida, qual o intervalo de parto. Então, são esses fatores que vão levar essa vaca a não ter mastite. Pós-contaminação, pós-ordenha, né? Procedimento de ordenha. Né? Então, assim, a gente tem que começar a enxergar a fazenda como um todo. Correto. Né? Porque quando a gente fala de qualidade de leite,
Eu acho que até um erro quando a gente fala de qualidade de leite, só falar de ordenha. Verdade. Qualidade de leite é vacas bem alimentadas, saudáveis, que garante o leite com qualidade até chegar no consumo final. A gente só falou aqui do processo de extrair o leite, né? E o restante? Se não funcionar, não adiantou nada, né? Você falou uma coisa interessante, e a gente passou, às vezes, batido, que é a identificação da mastite durante a O ordenha. teste de caneca, nós passamos por ele, certamente. Passando por ele, não falou, mas assim, eu vejo muitas vezes o cara fazer o teste da caneca e não olhar para a caneca e, às vezes, não identificar a alteração do leite. Ou então dar aquele grumuzinho pequenininho no início, né? Pum, não, tirei umas 3 vezes, já limpou. Massinha, tem uma massinha. Uma massinha e limpou. Né? A vaca está com mastite, às vezes pode não estar, não chegou no estado clínico, né? E aí a gente tem que avaliar qual o grau de mastite, né? Sim, então, grau 1, 2 ou 3, e que estágio que está ali, mas a gente tem uma mastite ali no rebanho, né? Que pode estar passando para as outras vacas durante o processo de ordenha. Então, assim, o teste da caneca é fundamental para identificar. Agora, a gente tem que treinar o olho de quem está fazendo. O que é, né, Márcio? Vamos falar assim. O que é? A gente, recapitulando, o que é o capricho no momento do teste da caneca de fundo teste preto? Da caneca. O que é o capricho ali? O que ele deve olhar no momento? Não saiu massa. Ele deve avaliar o leite. Mas uma coisa interessante é que, assim, quem está na ordenha consegue perceber qualquer alteração da vaca. Não é isso? Às vezes até você que está muito longe, quando você chega na fazenda, vê uma vaca diferente, essa vaca tem algum problema. Imagina o cara que lida com a vaca todo dia, 2 ou 3 vezes por dia. Ele consegue identificar no animal qualquer alteração do animal. Isso é visível, é o dia a dia dele ali. E a mesma coisa acontece, se ele faz o teste da caneca olhando para o leite, ele consegue identificar qualquer alteração do leite da vaca. Seja o leite ficar um pouquinho aquoso, seja qualquer alteração de cor do leite, ele consegue perceber. E aí é uma dica simples para todo mundo. Deu uma alteração, você está com dúvida, faz o CMT. Todo mundo tem que ter, né? Opa, calma aí, fiz aqui, não deu nada, não, eu acho que não tem nada, não. Está na dúvida? Faz o CMT, faz na hora. Joga ali, opa, é ou não é. O CMT não vai te enganar. Então, uma dica simples. Um capricho vou colocar aqui, é um capricho que você vai atrasar a ordenha, de novo, segundos. Segundos, não é uma hora. Não é 10 minutos. Não, segundos. E você falou algo aqui, eu vou frisar. O capricho, você fez lá 3 jatos. Todo mundo, todos, né, foge a sua exceção, estão avaliando massa, estão avaliando grumos. Isso é fato. Fato. O que você disse agora, se o leite realmente tem aspecto de leite, ninguém olha. Raramente. Então, raramente. Eu sei que tem excelentes ordenadores que vão nos escutar hoje, mas esses ordenadores talvez até olham, enxergam e fazem o quê? Ordenham a vaca. Eu chego, o que você está falando é assim, e muitas vezes eu chego em fazenda, o cara fala assim, meu CCS está razoavelmente 700, 800, e eu não tenho nenhuma vaca com mastite. Porque você não viu o mastite da vaca. Ela está ali, está. Exatamente, está passando nisso. Às vezes você não tem a vaca dando um grumo, inchaço do ubre, febre, mas ela está essa alteração do leite que todo dia ele passa ali e vai embora. E continua botando a teteira. Ela deu só uma massinha. Essa vaca é assim mesmo, ela dá uma massinha no início, daqui a pouco limpa o leite e vai embora. Né? Tu vê isso muito, né? Existe um outro fator que é importante também, que às vezes o cara tem um CCS alto, tem pouca incidência de mastite no rebanho, mas tem muita escamação do ubre. Porque as vacas estão muito tempo no leite. Chega em fazenda, tem vaca lá com 16, 17, 24 meses na ordenha. Um DEL altíssimo, né? DEL altíssimo. Isso aí acaba, né? E quando o aparelho lá, a análise do leite, a gente conta as células, né?
E muitas das vezes o aparelho não consegue diferenciar o que é célula da parede interna do útero, o que é célula de bactéria, é célula, ele conta células. Aí dá um aumento muito grande e às vezes a boa parte do seu CCS que está alto está em função dessas vacas muito tempo no leite, com DEL muito alto. Outro ponto importantíssimo, né? Um fator genético, mas é uma coisa que sempre acontece. E é um trabalho, como você falou aí. No início, você disse que a qualidade do leite está também ligada a manejo reprodutivo. Eu acho que no início as pessoas falavam assim, mas peraí, o Márcio agora... manejo reprodutivo com qualidade de leite. Então, senhores, está respondido a pergunta. Manejo reprodutivo se emprenha vacas dentro, né, de um tempo satisfatório, de padrão, vamos falar de 120, 150 dias de DEL, você consegue emprenhar e essa vaca consegue, né, depois desse momento, permanecer 6, 7 meses ainda em lactação, evitando essa alta ou intercidência de escamação, né? Isso. Essa é a palavra, Márcio? É essa a palavra. Escamação interna, né? Isso acontece, é fisiológico, né? É natural, né? Natural da vaca, né? Então, trabalho reprodutivo. Produção. Trabalho reprodutivo mais intenso, né? Você consegue emprenhar vacas mais cedo. Márcio, nós vamos ter, certamente, outros momentos, outros nossos bate-papos, para a gente colocar aqui o pós-ordenha de ambiente, de manejo, né? De cama, eu acho que muito importante, principalmente com os nossos, muito importante com os nossos compost barn aí sendo difundidos, mas para que a gente enxugue o nosso tema e as pessoas possam consumir, né, ele por inteiro, nós precisamos deixar a mensagem. E aí, assim, nós falamos aí de pós-ordenha. Eu escutei uma vez que um ponto primordial pós-ordenha vaca saiu da ordenha, ela tem que ficar de pé. Para ela ficar de pé, ela tem que ir para o coxo comer. Muitas das vezes as pessoas estão avaliando mais o tempo dos seus funcionários, dele não chegar mais cedo, chega mais tarde, o funcionário hoje não quer fazer direito, ele não chega ali 5, 5 e meia, quando são as primeiras vacas a serem ordenhadas, e já tem alimento. Então, olha bem, e me corrija, Márcio, se estou errado. Se a gente pensar pós-ordenha, vaca de pé. Vaca de pé, alimento no coxo. Já solucionaria muito problema. Né? Então, tem muitas fazendas passando por essa dificuldade, né? Eu até entendo, mas é uma coisa que a gente tem que fazer. São procedimentos pós-ordenha. Né? A gente precisa garantir que a vaca feche o esfíncter. Correto. E tem vaca que demora até mais de hora para fechar. Isso. Né? Vamos botar aí um intervalo entre 40 e 60, 70 minutos para fechar o esfíncter. A gente precisa garantir que esse esfíncter esteja fechado. Eu já trabalhei em muitas fazendas que eu diria que a vaca parece búfalo, mergulhada na lama. E quando você vai ver o CCS da fazenda, é baixíssimo. Então, assim, interfere? Lógico que interfere. Né? Clima, tempo, ambiente, lógico. Mas quando você tem uma ação que é da vaca, que é mecânico, de proteção dela, e você não usa isso a seu favor, aí você que está errando. Né? Se a vaca consegue se proteger sozinha, fechando o canal do esfíncter, e ela pode mergulhar no barro, que enquanto estiver fechado, não vai entrar bactéria, né? E aí sim, é lógico, às vezes eu não vou generalizar, né? Uma vaca de alta produção, ela não consegue manter o esfíncter fechado, deitado na lama, até porque ela vai fazer pressão com a perna, vai abrir. Mas, assim, no geral, a maioria, 90% dos animais, consegue manter o esfíncter fechado até chegar na ordenha. Correto. Né? Então, se a gente garantir isso aqui, nós estamos falando de 90% do problema sendo eliminado. Ao capricho. Ao capricho. Ao capricho. E aí nós estamos falando independente do sistema, se é compost bar, se é freestyle, se é a pasto. A gente garantiu a ação fisiológica e mecânica da vaca de proteção. Ela fechou o canal. Ela está impedindo que qualquer coisa entre. Se a gente ainda colocou um pós-DIP que vai ter uma ação prolongada,
Opa, nós estamos só aumentando a chance dessa vaca não se contaminar no ambiente. Correto. Concorda? Então, Sim, assim, é fundamental que a vaca consiga ficar em pé esse período, né, de 40 a 1 hora. E a gente consegue fazer isso com manejo de comida, botando comida no coxo. Independente se está no pasto, se você tem lá bota a comida no pasto, mas a gente tem que garantir que essa vaca não saia da ordenha e não deite num ambiente contaminado. Né? Nessa época agora de calor, não é só pau do barro, é porque ela vai buscar uma temperatura mais fresca, né? Às vezes o que está mais fresco é o barro, trocar de calor, né? Troca de calor no ambiente, né? Ela vai para o barro, não quer que ela goste de barro. É porque ela vai trocar calor. A vaca de alta produção está gerando energia, gastando energia, o corpo está quente, ela precisa resfriar, ela vai buscar lama. Se não tem proteção, o filtro não fechou, você não passou nada, você está aumentando o risco dessa vaca se contaminar no ambiente. Né? Então, assim, é fundamental a gente conseguir fazer isso. Eu sei que tem fazendas que têm dificuldade, mas a gente tem que criar mecanismos para que a gente consiga fazer esse manejo funcionar. Para que a vaca não saia da ordenha e vá direto para um ambiente ruim que ela possa se contaminar. É isso aí. Márcio, a verdade é assim, quando a gente entra em uma propriedade, né, você, como eu, com uma consultoria genética, consultoria, no seu caso, de qualidade de leite, você expõe vários pontos e a gente fala que a gente pincela, né, vários pontos que interferem na qualidade, em fazer um bom animal através da genética, né, da escolha de touros, escolha de doadoras, acasalamentos, mas aí a gente olha para o sistema e começa a entender aonde está a fragilidade daquele sistema, aonde realmente eu devo colocar mais energia, porque se a gente quiser mudar 3, 4, 5, 6 coisas, não vai mudar. Então, vocês que estão nos ouvindo, nós passamos aqui, durante esta 1 hora de bate-papo, falando de capricho. Onde vocês vão ter capricho? E depois nós vamos fazer, Márcio, né, vamos colocar tanto os cortes quanto um checklist de capricho, para que as pessoas realmente entendam. Ó, vamos lá. Pré-dip, onde está o capricho? Aqui. Teste caneca, onde está o capricho? Aqui. Limpeza de teto, onde está o capricho? Aqui. Porque aí vocês vão ficar mais familiarizados, e vocês já estão familiarizados com um processo macroscópico. E nós já estamos entrando num processo micro. Vai ficar mais fácil, né, Márcio? Muito mais fácil. O pessoal entender. É só refinar, é só ter capricho. Né? E não precisa ficar rezando para parar de chover para que a CCS ou a CBT abaixe. Caia. Né? Eu vejo muita gente vendendo soluções fantásticas, né? Produtos e tanta coisa, e a gente não falou de produto, a gente falou de capricho. Capricho. Né? A gente não entrou em medicamento, não entrou em produto A, B, C, D, pozinho, né? Fórmulas, dietas. Nós falamos de capricho. Correto. É o mais barato, o mais simples, o mais fácil. Basicão, feijãozinho com arroz bem feito. Resolve seu problema na propriedade. Márcio, eu realmente acredito, com todas as minhas forças, que nós vamos ter um divisor de águas a partir de hoje. Porque nós conseguimos mergulhar em um assunto, qualidade de leite, que vem sendo batido, lança uma normativa, vai ser lançada outra aí, ajustando mais. E quando fala em normativa, qualidade de leite, está chegando aquele consultor, né, ou o auditor na fazenda do laticínio, todo mundo já começa... Tá fácil de resolver. Facinho de resolver. Você vai simplesmente assistir este segundo episódio do Especialista, assista com papel e caneta na mão. Se você não tiver, nós vamos disponibilizar para você no nosso Instagram, @Pecuária Leiteira Tropical, um checklist de capricho.
Simplesmente isso. Simplesmente isso. E aí, a hora que o auditor chegar, a hora que o consultor, o fiscal, né? Porque aí vem o nome, o fiscal do laticínio chegar, você está tranquilo, porque você fez um caprichozinho a mais, né? Um carinho a mais nos procedimentos. Pré-dipping, teste caneca, limpeza, acoplamento, durante a ordenha também, desacoplamento e pós-ordenha. E, Márcio, eu acredito que para a gente transmitir a mensagem, nós precisamos fechar ela agora com o que você, durante todo esse tempo, mais de 20 anos de trabalho, e por que você conseguiu entender que o capricho e esse polimento, esse refinamento aí fino, faz a diferença. Como que você viu assim, Samuel, naquele dia tal da minha vida, eu vi que eu tinha que mergulhar mais nessa palavra capricho? É interessante isso, né? Mas assim, como eu já disse, a minha história, eu estou com 55 anos de idade, né? E a boa parte da minha vida profissional foi dentro da indústria. E dentro da indústria, a gente é muito cobrado em fazer procedimentos. E aí, quando eu comecei a sair da indústria e fui para a consultoria de leite, a coisa que eu mais identificava era exatamente isso. O cara fazia tudo, mecanicamente, todo mundo ali, e trabalhando bastante, né? Porque não é um serviço fácil, é um serviço bruto, exige muito esforço, dia a dia, não é fácil, mas falta o detalhezinho, o capricho, de observar os detalhes. Aí eu vi que, opa, ali está a falha, né? A gente está falando aqui de um modo genérico para todo mundo, mas eu acho que todo mundo que pegar detalhes disso vai conseguir resolver os seus problemas dentro da fazenda. Mas quando você olha o capricho ali, o detalhe final de cada item, de cada coisa que você faz no dia a dia, isso tem um impacto muito grande. E aí é onde eu comecei a perceber que o capricho fez a diferença, né? Eu lembro, há 20 anos atrás, um dos meus primeiros clientes de consultoria, e é meu amigo até hoje, e na época eu não me dedicava exclusivamente a fazer qualidade de leite, ajudava, mas não era meu negócio. E aí ele falou: Márcio, eu tenho um problema sério na fazenda, não consigo resolver. Mas o que é? Qual o problema? Cara, eu preciso melhorar a qualidade de leite da fazenda, eu não consigo fazer. E era um cara que fazia procedimentos bem feitos. Sim. Uma fazenda bem arrumada, gado bom, genética boa. Era até um amigo nosso que foi diretor da Girolando. O cara que estava ali buscando. Os profissionais estão com ele, trabalham na fazenda há 30 anos, então está ali com ele dia a dia. E por que não chegava no resultado? E aí eu comecei a prestar atenção. Eu posso olhar? Posso ver o que você faz no dia a dia? Como é que é o seu dia a dia na fazenda? E aí eu fui ticando lá. Opa, isso aqui pode ser melhor, né? Isso aqui a gente pode fazer, pode tentar diferente, né? Eu costumo dizer, né, brincadeira assim, não, às vezes o pré-dip, o pré-dip você tem que fazer antes. Ah, mas eu vou fazer antes. Bom, vamos tentar, ué. De repente, pode ser que o antes a gente está matando a bactéria antes de você tocar na mão. Correto. Vamos lavar a mão? Vamos lavar a mão? Porque às vezes você está contaminando. Eu vi que você limpou, fez tudo bonitinho e tal, mas você tocou ali amarrando a vaca e antes de você botar a teteira, você foi lá e botou a mão na vaca. Esse pequeno detalhe, você contaminou o leite. Correto. Né? Teve uma fazenda em Minas que foi interessante. Os caras eram bom. Eu cheguei na fazenda, os caras tinham um problema de CBT grave e os caras eram bons. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer aqui? Os caras fazem tudo perfeito, mas eles não conseguem ter CBT. E passei uma semana, 2 semanas e tal. Eu falei, não, cara, calma aí, eu tenho que achar esse defeito. E aí, beleza. Estou lá acompanhando a ordenha e tal. Aí ele saiu, acabou a ordenha, foi limpar, lavar a ordenha, foi esgotar a mangueira num balde sujo, 5 litros de leite. Virou no tanque de 2.000. Eu falei, tá aqui o seu problema. Resolvendo o problema.
cata isso aqui, joga no lixo, faz qualquer coisa, mas nunca joga no tanque. Um CBT que era milhões, caiu para 3. Nossa. O final do procedimento, olha só, na hora de lavar o equipamento, esgotar a mangueira num balde sujo e jogar no tanque. Porque ele não queria perder os 5 litros de leite, mas perdia 2.000. Ele contaminava 2.000. Falei, não, calma aí, vamos dar para bezerro, joga no ralo. Você está perdendo muito mais dinheiro em 2.000 litros de leite contaminado do que 5 litros de leite que você está jogando fora. Justamente. Então, assim, detalhes que no dia a dia a gente passa por cima e não faz o capricho finalzinho lá que dá toda a diferença. Ô, Márcio, eu vou usar aqui a minha palavra, esse momento, né, do quadro dos especialistas, e realmente a criação do canal Pecuária Leiteira Tropical foi para ter papos, prosas, conceito, conhecimento, sabedoria como essa que você acabou de nos passar agora, de contribuir. E eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou agradecer a você em nome da Pecuária Leiteira Tropical, de fato, não é do canal, porque se essa Pecuária Leiteira Tropical assistir, escutar e aplicar, o que você acabou de dizer agora, ela vai te agradecer e agradecer muito. Então, muito obrigado, porque a palavra foi para dividir águas. Vai dividir antes, nós tínhamos um conceito, algo macro, eu vou falar talvez macro com capricho, tá? Para a gente não pesar muito, mas agora nós vamos para micro com capricho. E aí a gente evolui os nossos processos e reduzimos e conseguimos novamente. Márcio, já com toda a sua experiência, sendo consultor em qualidade, manejo de ordenha e também produtos, né? Sendo comercializados pela Puro Leite, mas responsável por 1.800.000 litros de leite, com CCS abaixo de 250, com CBT abaixo de 10. E quem escutou isso no início do vídeo, eu acho que agora eles entenderam por quê. Márcio, muito obrigado. A Pecuária Leiteira Tropical tem só que lhe agradecer por essa contribuição que foi imensurável. Samuel, na verdade, eu que agradeço a oportunidade, né? A gente está no campo todo dia e muitas vezes a gente não tem tanta oportunidade de poder expressar, de poder levar conhecimento para tanta gente. Felizmente, hoje em dia, através da tecnologia, através de canais como o seu, um cara que está no dia a dia, dentro do campo, brigando por resultados, de fazer as coisas acontecerem, de levar conhecimento, levar tecnologia, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, podendo falar de um assunto tão importante. Meu amigo, acho que nós vamos mudar esse cenário de qualidade de leite. De novo, capricho. Isso. E assim, todos que nos assistem, nesse momento, é o momento de ter um caprichozinho. Você termina de assistir esse vídeo e, por favor, curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e também vá lá nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você nos encontra em @Pecuária Leiteira Tropical. E, de novo, para que a gente possa acessar e você possa nos acessar mais fácil, também estamos no Spotify. Você, nas suas viagens, né, muitos consultores, técnicos, produtores, gerentes, está viajando, aquele momento ocioso de viagem, clica lá no Spotify, também Pecuária Leiteira Tropical. E aí você pode, nesse momento, contribuir para que outras pessoas possam, a partir desse momento, de ouvir esta contribuição do Márcio com a empresa Puro Leite, ela possa mudar os resultados CCS, CBT, e aí traz uma paz, né? Com certeza, uma paz para dentro do seu sistema produtivo. Márcio, prazer, uma honra, muito obrigado. De novo, a Pecuária Leiteira Tropical vai estar te agradecendo
e nós vamos ter momentos para nos aprofundar nos pontos que realmente nós não falamos. Você disse, nós não falamos aqui se é alcalino clorado, se é iodo a X% ou não. Por quê? Porque nós falamos primeiro da execução, o básico bem feito. E tenho certeza, passamos a mensagem. Obrigado, Samuel. Um abraço. Beleza, meu amigo? Pessoal, até a próxima. Nós estamos aqui para contribuir com vocês. Canal Pecuária Leiteira Tropical, sempre mostrando o que precisa ser mostrado e sanando as dores do sistema produtivo tropical. E, com certeza, todos vão estar evoluindo nas suas tarefas, seus procedimentos, no seu dia a dia. Então, estamos aí para contribuir com esse mercado. E até a próxima, e até o próximo quadro, Os Especialistas. Até lá!